Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Vamos para mais uma atividade. Quinta-feira, estamos quase terminando a semana. Então, vamos lá, né? Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro. Vamos ver hoje a leitura do dia. Olha, essa leitura aqui, Lancelot e Canarinho. O que você acha que é a história? Pensa no livro que engana a gente. Por quê? Você tem lá o nome do livro, Lancelot e Canarinho. Você imagina que é uma história sobre quem? É uma história de animais, mas não é de passarinho. O que será que é? Uma história muito legal. Esse canarinho aí, esse animalzinho que chama canarinho, ele um dia se cansou da vida dele, do jeito que ele trabalhava, do jeito que faziam as coisas com ele, e ele foi à luta. E uma história de superação. Acho bem interessante. Leia e depois vocês me contam se vocês descobriram qual é esse animal, tá? Então vamos ver aqui, língua portuguesa. Língua portuguesa, livro Akpalô, página 156. Essa semana a gente falou muito de notícia, de entrevista, reportagem. Então agora chegou a vez de vocês mostrarem o que realmente vocês aprenderam. Então a gente vai fazer uma entrevista. Olha só, aqui tá vendo? Na parte de entrevista, produção de texto. Só que é uma coisa, a gente vai fazer isso em duas etapas, uma parte hoje e a outra amanhã. Então eu passei esse risco azul aqui para vocês verem que vocês vão até aí. Então, muito simples, né? Leia com atenção as instruções que virão a seguir e com a explicação da professora, planeje em grupo uma entrevista. Vocês vão ter que planejar sozinhos dessa vez. O texto ficará exposto em um local aqui no grupo, tá? Quem não quiser, que coloca aqui no grupo, tá com vergonha, fala, mas manda para mim do mesmo jeito. Professora, não precisa colocar no grupo não, mas manda para mim, para eu olhar, para ver e comentar com você, tá bom? Então é o seguinte, você vai escolher uma pessoa quem você vai entrevistar. Geralmente, a gente faz uma entrevista com pessoas importantes. Quem você considera importante? Vê se você consegue fazer uma entrevista bem legal. Então, olha só. Você vai procurar um adulto e vai procurar essa pessoa que você quer entrevistar. Seja um vereador, um prefeito, um professor, pode ser um cantor aí da cidade, se você conhecer, alguém que pratica algum esporte, um jogador, alguém que você acha legal, que tem uma história interessante para contar. Às vezes, aquele senhorzinho, vovozinho, ele deve ter muita coisa interessante para contar, né? Então, vocês, antes de chegar na pessoa, também vocês não vão perguntando qualquer coisa, né? Vocês vão elaborar pelo menos 5 perguntas. E essas perguntas, para não ficar enchendo a pessoa também, né? Vocês vão levar num caderno, um papel aí, uma agenda, na agendinha de vocês receberam agenda, né? E aí você vai escrever a pergunta que você quer fazer para essa pessoa. Então, quando você vai fazer uma entrevista, você tem que saber alguma coisa dessa pessoa. Ah, tá, então eu vou entrevistar alguém que joga bola. Então, você vai fazer que tipo de pergunta para ela? Sobre futebol, não é? Então você vai lá, vamos lá entrevistar o professor Renato. O que você vai perguntar? Você vai perguntar quanto tempo faz que ele está nessa profissão, você vai perguntar qual é o sonho dele, você vai perguntar o que ele achou de mais interessante nesse tempo todo que ele trabalha na escolinha de futebol. Existem várias possibilidades. Ah, eu quero entrevistar a diretora da escola. Você tem que ter uma ideia do que você vai perguntar para ela.
Então vamos lá, vamos perguntar para ela quanto tempo faz que ela é diretora, o que ela fazia antes de ser diretora, o que ela faz nas horas de lazer. A gente tem muita curiosidade e coisas que as pessoas gostam de saber. Então você elabora as perguntinhas e vai lá em busca do seu entrevistado, tá bom? Depois você vai ler essas perguntas, você vai ler as respostas que você teve do entrevistado. Posso entrevistar minha avó? Claro, claro que pode. O que tem? A avó, será que a avó não tem alguma coisa de super interessante para contar pra gente? Lógico que tem. Como que era a escola no seu tempo, vó? Você já imaginou na sua vida que a gente ia passar por uma pandemia? Ah, vamos procurar lá o agente de saúde que passa lá no portão de casa. Vamos aproveitar, pegar ele ali e fazer uma entrevista? Vou entrevistar meu vizinho. Então, ó, muitas possibilidades, né? Essa é a atividade de português. Amanhã a gente vai fazer a segunda parte, tá bom? Vamos ver aqui. Matemática. Números racionais. Sabia que números racionais, esse nome racionais vem de razão, mas não é de razão quem tem razão ou não. Razão é o resultado de uma divisão. Por isso que tem esse nome. Nós vamos para o nosso livro de matemática, página 166. Olha, deixa eu pôr aqui do lado. A professora explicou que nas várias atividades realizadas nas aulas, os alunos estão trabalhando números racionais, assim como a gente. Então, números como? Deixa eu marcar aqui, ó. 1/2, 1/3, 3/4, 4/2, 15/3. Tá vendo como que a gente lê isso? Que indicam a divisão de 1 por 2, ou 1 por 3, ou 3 por 4, 4 por 2, 15 por 3, nunca por 0, tá? Então, é sempre um número, a divisão de um número por outro diferente de 0, tá? Os números racionais podem ser representados na forma fracionária ou na forma decimal. Então, que jeito que é a forma fracionária? É essa parte aqui, ó. Isso é uma fração. 1/2, 1/3, 3/4, 10/5. Aí, a gente pode representar esse mesmo número dessa forma, ó. Decimal, vírgula, número com vírgula. Então, ó, é 0,5. É meio. 1,25, tá? Então, a gente vai fazer uma atividade aqui, ó, que você vai precisar usar a calculadora. Você pode usar a calculadora do celular. Então, nós temos aí, ó, para obter a representação decimal de um número racional, dado a representação fracionária, é só dividir o numerador pelo denominador. Então, aqui na letra A, a gente vai dividir 1 por 2. Como será que vai ficar? Vamos lá ver na calculadora do celular. Então, eu tenho aqui, ó, a minha calculadora. Então, não é 1 em cima e 2 embaixo? Então, eu vou dividir 1 por 2. Eu vou pegar 1 inteiro dividido por 2, igual 0,5, tá bom? É assim que vocês vão fazer. Vocês sempre vão pegar o de cima e dividir pelo de baixo, tá bom? Vamos ver. Aqui, voltando para o livro, então, ó. 1/3, o que você vai fazer? Você vai pegar 1 e dividir por 3. E o resultado você vai colocar ali, tá bom? Eu acho que vocês vão adorar essa atividade, né? Depois, vocês vão escrever os números em suas representações fracionárias e decimal. Então, 7 décimos. 7 em cima e 10 embaixo. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer 7 dividido por 10. Vai dar lá 0, tan. E aí, você coloca aí, tá bom?
E na número 3, com auxílio da calculadora ainda, escreva as representações decimais para 2/4, 3/8 e 13/16. Então, você vai pegar 2 e dividir por 4, 3 e dividir por 8, 13 e dividir por 16. E aí você vai pôr a representação decimal, que é 0, né? Muito simples, tá bom? Vamos ver o que mais que nós temos para hoje. Ciências. Eu adoro essa matéria. Esse conteúdo de ciências é super legal. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é assistir esse vídeo aqui, ó, no YouTube. Você não precisa, se você clicar nessas letrinhas que estão em azul, que a gente chama de link, você vai ser direcionado para o YouTube e você vai abrir o vídeo lá para ver numa tela inteira. Se você clicar só nessa setinha aqui, você assiste aqui mesmo no grupo, tá bom? Então, vai falar sobre as fases da lua. Por que tem hora que a gente olha para o céu, tá aquela lua grandona? Outros dias a gente olha para o céu, tem só metade da lua. Por que será que isso acontece? Vocês já pararam para pensar? Chegou a hora da gente aprender sobre isso. Então, depois que você assistir esse vídeo, você vai lá no livro, ó. Só que essa parte de cima aqui, ó, a gente não precisa, tá? É só essa aqui que eu deixei a seta explicando, ó. Então, é para ler e pensar. Então, ciências hoje, atividade é aprender. Tem coisa melhor que aprender? Aí vocês vão entender aí, ó, por que existe essas, de vez em quando a gente nem vê a lua no céu. Então, vocês vão entender por que isso acontece. Bom, e por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijão.